celebrar o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o Senhor das nossas almas, amém? Quem está feliz aqui com Jesus, diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Não tem como não estar feliz com Jesus, não é mesmo? Ele é tão maravilhoso, e Ele é um Deus presente, né? Aleluia. Para mim é um prazer de estar novamente aqui, né? É uma honra de estar subindo neste altar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo pastor Renato, né? Pela sensibilidade dele, pelo convite, e que Deus venha estar visitando ali o acampamento dos homens, né? Deve estar pegando fogo lá, e que aqui pegue fogo também, amém? Porque o mesmo Deus que está lá, Ele está aqui conosco também, amém? Aleluia, glória a Deus. Então eu gostaria de começar a ministração da palavra hoje, e eu gostaria de ler com vocês 2 Crônicas. Eu não sei se no ecrã vai dar para sair, né, a mensagem, os versículos bíblicos. Senhor. Então, 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, o verso 11 e o verso 12. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Amém? Vamos orar então. Senhor, eu te louvo e te agradeço nesta manhã, ó Pai. Entrego nas tuas mãos este momento que vou estar ministrando a tua palavra. Querido e bendito Espírito Santo, usa-me como tu queres, usa-me através, Senhor Deus, da palavra que o Senhor já ministrou no meu coração. Vem estar edificando a tua igreja, vem estar, Senhor Deus, falando diretamente com o teu povo nesta manhã, Senhor Deus, com aqueles que estão nos assistindo através, Senhor Deus, da internet, ó Pai. Senhor, que seja uma ministração que venha nos edificar a nós todos, nos restaurar, Senhor Deus, levando cura, restauração, nos fazendo compreender melhor a tua vontade, Senhor Deus, e aquilo que o Senhor quer que nós possamos aprender nesta manhã, e que toda a honra e que toda a glória sejam dadas a Jesus, no nome poderoso de Jesus, amém, amém. Então, quando eu estava perguntando para o Senhor que palavra, né, que Ele gostaria que eu pudesse estar trazendo nesta manhã, e o Senhor me direcionou para algo que eu creio que Ele quer nos ensinar nesta manhã. E o título da minha ministração é O Poder da Honra. O Poder da Honra. Se Deus tocou no meu coração para que eu pudesse estar ministrando este tema, é porque o Senhor quer que a sua igreja tome uma nova postura em relação à honra, amém? A honra é um pilar fundamental do reino de Deus, que envolve respeito, valorização, reconhecimento de autoridade e amor ao próximo. A Bíblia nos oferece alguns pilares de honra que Deus quer que nós possamos praticar, porque a palavra de Deus nos é dada para praticarmos. Então, o primeiro pilar da honra, honra a Deus acima de tudo. É o reconhecimento da soberania, da santidade, da majestade de Deus, daquilo que Ele é e que Ele tem feito. É a demonstração que nós temos diante desta honra, obedecendo ao Senhor, aos seus mandamentos, à sua palavra, louvando e adorando ao Senhor com um coração sincero e entregando os nossos bens, o fruto
do nosso trabalho, da nossa colheita ao Senhor. Em tudo isso nós estamos reverenciando e nós estamos honrando ao nosso Deus. Amém? E Provérbios 3:9, ele vai nos falar: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Reconhecendo que é o Senhor quem tem nos abençoado, amém? Aleluia. O segundo pilar, honra aos pais. Honra aos pais é algo que vem da parte de Deus, né? Os filhos prestando, né, respeito, obediência, afeto aos pais, auxílio quando necessário, é uma questão de honra. E lá em Efésios 6:2-3 vai nos dizer: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e sejas de longa vida sobre a terra. Queres viver longo tempo, uma vida longa sobre a terra e viver bem, que tudo possa ir bem com você? Honre teu pai e a tua mãe. Se você ainda não tem honrado como deveria, nunca é tarde. Comece e peça perdão a Deus. Amém? O terceiro pilar, honra as autoridades espirituais, civis e governamentais. Existe sempre uma hierarquia de autoridades, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. E nós temos que estar honrando também essas autoridades. E Romanos 13:7 vai nos dizer: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Na Bíblia, a honra é tratada como uma semente que atrai o favor de Deus, abre portas e produz milagres. A honra tem este poder. Então Deus quer que nós possamos aprender o valor da honra e que nós possamos praticá-la ainda mais. Se nós já estamos praticando, pratiquemos ainda mais. Se alguns ainda não entenderam e não estão praticando o valor da honra, que Deus fale com você nesta manhã e que você comece a praticar, porque a honra tem o seu valor. Então vejamos um exemplo bíblico, né? Jesus, ele viveu e cresceu e desenvolveu ali na cidade de Nazaré. Ele viveu ali até os seus 30 anos, mais ou menos, né? Até o momento em que ele pudesse estar sendo batizado por João Batista, para que ele pudesse começar o seu ministério terrestre, o seu ministério público, né? Então ele viveu ali calmamente como filho de José, um carpinteiro, trabalhando, né? Vivendo uma vida normal ali em Nazaré, até os seus 30 anos. Então depois que Jesus passou pelo batismo, lá no Rio Jordão, que ele foi batizado por João Batista, né? Que ele passou pelo jejum de 40 dias no deserto, vencendo as tentações do diabo, ele começa agora a sua missão, o seu ministério público. Houve uma espera de 30 anos. Então, se você está esperando, não se desespere. Amém? O Senhor é fiel. Aleluia. E no tempo certo, aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Aleluia. E o Evangelho de Lucas vai nos dizer que Jesus, depois da sua tentação no deserto, ele vai voltar para a Galileia, fazendo a sua missão no poder do Espírito. Jesus estava cheio do poder do Espírito, então ele volta para a Galileia. E ele começa a fazer a sua missão ali.
E a fama de Jesus começa a correr por toda a região. E ele pregava nas sinagogas, né? E todos o glorificavam, porque eles viam Jesus como aquele que tem autoridade para pregar. Não como os fariseus ou os publicanos, né? Ou os doutores da lei. Mas eles reconheciam uma autoridade em Jesus que vinha do céu. Então eles glorificavam a Jesus, porque ele falava a verdade, ele trazia aquela verdade que liberta, que cura, que transforma. Amém? Então, ali estando na Galileia, né, e Nazaré fica ali na região da Galileia, antes de ir pregar na sua cidade, né, em Nazaré, Jesus havia acabado de ressuscitar a filha de Lázaro. Então nós podemos pensar assim, como que as pessoas, né, lá de Nazaré iriam receber Jesus? Qual seria a recepção deles agora, né? Diante daquele que passou 30 anos vivendo ali no dia a dia com eles, né? E nós vamos ver em Marcos 6 como que eles reagiram diante da presença de Jesus, que voltou um homem poderoso, cheio do Espírito, estava pregando, fazendo milagres, ressuscitando mortos. Aleluia. Vamos então ver agora qual que foi a atitude dos nazarenos. Marcos 6, de 1 a 5 nos diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Vejamos, o povo se escandalizou, estavam acostumados com Jesus, o carpinteiro. A Bíblia não relata como era a vida dele, mas nós sabemos, nós conhecemos o caráter de Jesus, não é mesmo? Então, eles se admiraram e eles se escandalizaram de ver agora Jesus ressuscitando os mortos, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus pregando com autoridade. E esse escandalizar-se tem a conotação de descrença, ofensa e reprovação. Eles reprovaram Jesus. Como não conseguiram explicar o que Jesus estava fazendo, porque eles se indagaram: mas como é que esse que nós conhecemos está pregando com tanta ousadia, com tanta sabedoria? Então, como eles não entenderam, eles rejeitaram a Jesus. É mais fácil rejeitar, não é mesmo? Então eles rejeitaram a Jesus. E este é um alerta para todos nós, né? Porque os nazarenos não souberam honrar a Jesus. Eles deviam ter honrado pelo menos, porque o conheciam, viveu com eles ali durante 30 anos. Mas incrível que pareça, como Jesus mesmo disse, é no meio da nossa parentela, no meio dos nossos conhecidos, que muitas vezes nós somos desprezados, não recebemos a honra e o conhecimento devido, não é mesmo? E este é um alerta para todos nós. Devemos compreender, entender o valor da honra. Essa honra, meus amados, não é só no momento assim especial, né? Vamos honrar então, vamos chamar fulano aqui na frente, vamos orar, honrar. Não, é algo cotidiano, faz parte do nosso estilo de vida. Os maridos honrarem as esposas honrarem os maridos, os filhos honrarem os pais e os pais honrarem os filhos. É algo que tem que fazer parte da nossa vida diária. E você deixará de receber a recompensa referente
aquele a quem você deixar de honrar. Pois a Bíblia nos ensina: a quem honra, honra. E ela nos ensina também que nós devemos nos honrar mutuamente. Porque a honra, ela nos eleva. Ela nos dá significação, importância, valorização. Quem não quer ser valorizado, amado? Todos, não é mesmo? A honra tem esse papel. Então é algo que nós devemos aprender a fazer. Se nós não aprendemos desde pequeno em casa, na nossa educação, hoje o Senhor está ensinando através da sua palavra. Começa a honrar. Comece a honrar. Não é só em casa, no trabalho, por onde você for. Se entra no ônibus, entra no metrô. Hoje em dia, não existe mais aquela cordialidade, aquela honra de dar o lugar para os velhos, para as mulheres grávidas, para os cansados. Está faltando isto. Honra, meus amados. Está faltando honra. E principalmente dentro da casa de Deus. Porque se o povo de Deus soubesse honrar como deveria, eles estariam honrando lá fora, estariam dando testemunho lá fora. Se sabemos que alguém é digno de honra pelo que é e pelo que faz, e não damos a essa pessoa a honra devida a ela, então deixamos de ser abençoados. Pois toda honra traz consigo a sua recompensa. O Senhor não quer que nós honremos para receber a recompensa, mas ao honrar de coração para valorizar e reconhecer o que o outro tem feito, o que o outro é, o Senhor vai nos recompensar. Porque nós estamos obedecendo a sua palavra, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo para honrar o nosso próximo, honrar aquele que merece ser honrado, é digno de honra. A quem honra, honra. Quando estabelecemos uma cultura de honra, é necessário estabelecer uma cultura de honra à nossa volta, na nossa casa, no ambiente de trabalho, nas ruas, no trânsito, nos transportes públicos. Quando nós mantemos essa cultura de honra, nós estaremos exalando a vida e o bom perfume de Jesus, que vai começar a fluir para as pessoas, para os lares, para as casas, para as famílias, para as cidades, para as comunidades. Vai contagiar, vai alcançar as vidas. A vida e o perfume de Jesus deve ser exalado através de nós, através da honra, através do reconhecimento. E tudo isso vai trazer o quê? Vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer libertação, vai trazer salvação em Cristo Jesus, vai trazer esperança e vai trazer santidade também. Olha só o valor e a importância da honra. A honra é uma porta que se abre para que as bênçãos de Deus possam ser derramadas. E Deus conta comigo e com você para que nós possamos ser canais de honra aqui na terra. Honrar aquele que nunca nem imaginou que ele pudesse ser honrado, porque todos nós somos imagens e semelhanças de Deus, e por sermos imagens e semelhanças de Deus, nós devemos honrar uns aos outros, nós devemos prestigiar uns aos outros, dar respeito, valorização, dignidade. Quando nós olhamos esses homens e mulheres jogados pelas ruas como se fosse lixo, nós passamos e está tão normal, está tão habitual, que a gente não se importa, a gente não se escandaliza mais, a gente não fica mais preocupado, a gente simplesmente vai. Cadê a dignidade dessas pessoas? São imagem e semelhança de Deus. Imagem, se você puder dar um sorriso, se você puder dar uma moeda, se você puder dar um abraço, algo para se comer, uma palavra amiga, para que ela se sinta
honrada, que ela se sinta digna, respeitada, valorizada. Amém? E qual é a recompensa da honra? A recompensa da honra é o favor sobrenatural de Deus que abre portas e produz milagres. Deus vai fazer aquilo que a gente nem imagina através da nossa atitude de honrar os outros. Porque quando nós honramos, nós estamos representando Deus, estamos amando, estamos prestigiando e valorizando. Vamos ver então alguns exemplos na Bíblia, que eu peguei alguns exemplos aqui muito interessantes para nós. Ruth, gostaria de falar de Ruth. Ruth, sendo uma jovem viúva moabita, decidiu não abandonar a sua sogra Noemi, que já estava velha e desamparada. Ela havia perdido o marido e 2 filhos. E Ruth não quis abandonar a sua sogra. Ela honrou a aliança familiar. Ela olhou para sua sogra e disse: não, eu vou ficar com você. Ela cuidou da sua sogra e disse: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ela era uma moabita pagã, que servia a ídolos. Mas a sogra dela a influenciou de tal forma, ao ponto dela dizer: o teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. E Deus honrou Ruth com um casamento abençoadíssimo, tornando-a bisavó do rei Davi, entrando diretamente para a linhagem genealógica de Jesus Cristo. Olha só, talvez a falta de honra esteja travando algo na tua vida, ou deixando de receber aquilo que Deus quer te dar. Esta mulher, o gesto dela abriu as portas para que Deus abençoasse, desse um casamento maravilhoso, abençoadíssimo, que pudesse sustentar a vida dela, a sua sogra, e ainda entrou para a linhagem de Jesus. É tremendo, não é mesmo? É sobrenatural. Davi honrou a autoridade e unção do rei Saul e recusou tocá-lo, apesar da sua perseguição implacável para matá-lo por causa da sua inveja. Saul ficou 10 anos perseguindo Davi por causa da inveja. Olha o que a inveja pode fazer. Mas Davi sabia que sobre ele tinha uma unção, independente de ele estar fazendo a coisa errada ou não. Ele era ainda o rei. Havia uma unção de Deus na vida dele, e ele respeitou essa unção. Ele respeitou a autoridade que havia sobre a vida de Saul como rei de Israel. E ele teve a oportunidade de tocar em Saul e matá-lo de uma vez por todas, porque ele já havia sido, Deus já havia ungido Davi para ser rei. Porque hoje em dia tem muita gente que recebe promessas de Deus, e aí, como está demorando, ele quer dar o seu jeitinho, ele quer tirar fulano para tomar o lugar dele. Davi podia ter feito isso: mata Saul e eu me torno rei. Mas não, ele entendeu o princípio da honra. Ele honrou a unção e a autoridade que estava sobre Saul. E no momento certo, Deus honrou Davi. Ele recebeu 3 unções como rei de Israel. Glória a Deus. Deus honrou o rei Davi de forma extraordinária, elevando-o de um simples pastor de ovelhas ao posto de maior rei da história de Israel. Aleluia! A honra divina sobre Davi se manifestou tanto em sua vida, quanto em um legado eterno que se estendeu por gerações. É da linhagem de Davi que nasceu Jesus Cristo. Olha só o que Deus fez na vida deste homem, que ousou a obedecer o princípio da honra. Você está disposto a obedecer o princípio da honra? Salomão honrou a Deus com os bens. No início do seu reinado, Salomão foi até Gibeão e ofereceu a Deus um sacrifício extraordinário de 1000 holocaustos no altar. Ele não ofereceu o que sobrou, mas sim o seu melhor absoluto.
para demonstrar a reverência e o peso da honra que dava ao Senhor. Aleluia. Você já fez algo extraordinário para o Senhor? Se não, este é o momento. Faça algo extraordinário para Deus, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltar o seu nome. Deus está esperando que o seu povo possa se levantar no poder e na autoridade de Jesus Cristo, para ser usado poderosamente nesta nação, para levar curas aos enfermos, libertação aos cativos, salvação às almas perdidas, para glorificar o nome do Senhor de forma extraordinária, porque lá em Salmos fala que com Deus nós faremos proezas. É o Senhor que nos capacita a fazer proezas no nome dEle. E se você estiver disposto a fazer algo extraordinário no reino do Senhor, para a glória do nome dEle, para ganhar almas, o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai abrir os céus sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus honrou Salomão. Deus honra. Deus sempre honra aquele que se levanta para glorificar o seu nome, aquele que se levanta para obedecer a sua vontade, a sua palavra, para fazer aquilo que Deus tem pedido. E Deus honrou Salomão, aparecendo para ele em sonho, dizendo: pede o que quiseres que eu te dê. É a única vez que Deus na Bíblia falou para alguém: pede o que você quiser que eu vou te dar. Mas hoje ainda Deus pode falar conosco: pede o que você quiser que eu vou te dar, porque eu encontrei em você um coração sincero, reto, íntegro, obediente e disposto a fazer a minha vontade. Amém? Aleluia. Por causa da atitude prévia de Salomão de honrar a Deus, Deus concedeu a ele não apenas a sabedoria que ele havia pedido, mas também riquezas, glória e paz que nenhum rei ou depois dele teve. Deus sempre dá a mais, meus amados. Nosso Deus é um Deus de abundância, de abundância. Daniel honrou a Deus através da sua fidelidade. Nós vivemos num tempo em que a fidelidade está faltando. Apesar de estar vivendo na Babilônia, e nós estamos vivendo na Bélgica, um país pagão que não teme a Deus, Daniel soube honrar as autoridades sobre ele constituídas, sem, portanto, desobedecer a Deus. Daniel compreendia muito bem o princípio de honra. E nesta manhã Deus quer que nós possamos compreender o princípio de honra. E ele não bajulava o seu rei, mas o serviu com respeito. Não há necessidade de bajular ninguém. Nós só temos que tratar com dignidade e valorizar e honrar como deve ser. E Daniel, ele não bajulou, mas ele serviu ao seu rei com respeito, dando a ele testemunho da sua fé e fidelidade ao Deus de Israel. Deus honrou Daniel. Vamos ver de que forma Deus honrou Daniel? Deus honrou Daniel transformando a sua fidelidade inabalável em livramento e exaltação pública. Daniel foi protegido na cova dos leões, recebeu o dom de interpretar sonhos e visões, e alcançou altos cargos nos impérios da Babilônia e da Pérsia, sobrevivendo a gerações de reis. Ele era um homem sábio nesses reinos, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, da unção do Senhor, um homem que tinha um espírito excelente. A Bíblia menciona isso, e isso sempre me chamou muita atenção. E aí eu falo: Senhor, eu gostaria também de ter um espírito excelente, assim como Daniel.
Nós temos que desejar as coisas de Deus. Nós temos que desejar aquilo que Deus quer, pode e quer nos dar. Aspirar os dons espirituais, desejar mais do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo. E aspirar tudo aquilo que Deus deu para esses homens e mulheres da Bíblia. Porque Deus não restringiu somente a eles. Ele está aqui hoje presente para nos capacitar, para nos abençoar, para nos usar poderosamente nas mãos dEle. Assim como Ele usou Daniel poderosamente ali na Babilônia, que Ele possa nos usar também nesta nação, na Bélgica, poderosamente. Aleluia! Para que o nome dEle, o nome de Jesus seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, restauradas. Aleluia! Para que Deus venha mudar a situação, a imagem desta nação, para que essa nação seja uma nação temente a Deus, que busque ao Senhor, que honre ao Senhor, e glória a Deus que nós temos liberdade de servir ao Senhor aqui, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a Bélgica. Aleluia, aleluia. O oposto da honra é o desprezo, ou seja, a desonra. Se tem honra, tem a desonra. Então, a desonra, que é o sentimento que alguém é indigno de consideração e respeito. Então, a desonra é isso. A pessoa se sente indignada, ela não tem consideração e ela não tem respeito nenhum. Isso é desonra, isso é desprezo. E quantas vezes, às vezes, isso acontece? Vejamos uns exemplos de desonra na Bíblia. Que pena que não está funcionando o ecrã, né? Porque eu gostaria que vocês também pudessem estar lendo, né, a palavra de Deus juntamente comigo. Porque quando nós lemos, né, ela penetra mais profundo. Amém? Então, 2 Samuel 6, o versículo 16. E depois nós vamos para o versículo 20 a 23. Vamos ver então um exemplo de desonra. É o caso de Mical. Aí, funcionou. Glória a Deus. Opa. Amém, Jesus. Mical e Davi. O verso 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos como um pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem me falastes, serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, porque a desonra, ela traz esterilidade. A desonra traz esterilidade. Vejamos o nosso último exemplo de honra na Bíblia. Nós já estamos indo para o final, né? Não sei do meu tempo. Antes de irmos para o nosso último exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para mim e para você. Você trata o teu próximo como você pensa que ele merece, ou de acordo com a forma como Deus o vê? Quando eu li essa frase, tocou muito em mim, porque às vezes nós olhamos para o outro, né? Nós olhamos para o outro e de uma forma como nós o vimos com os nossos olhos naturais, mas nós não o vemos como Deus o vê,
a forma como Deus o vê. Porque Deus é aquele que vê todas as coisas. Nós não estamos enxergando aquilo que o Senhor está fazendo na vida da pessoa. Muitas vezes a gente não vê a necessidade que ela está passando, as guerras, os confrontos que ela está passando. E aos nossos olhos, a gente olha para essa pessoa com desprezo. Ou a gente não dá nenhum merecimento para esta pessoa. Mas se nós começarmos agora a olhar as pessoas da forma como Deus vê, porque cada um de nós é realmente precioso para o Senhor. Nós somos forma única, meus amados. Nós não vamos mudar a nossa personalidade. Estava pregando aqui ontem para os jovens, quando nós formos para a eternidade, Deus não vai mudar a nossa personalidade, não vai mudar aquilo que Ele formou em nós, o nosso caráter, porque nós somos únicos. Nós somos únicos para Deus e preciosos aos olhos dEle. Então tudo aquilo que está sendo formado por Deus dia após dia na nossa vida é o que nós seremos lá no céu. Então comecemos a ver como Deus nos vê. Deus, Ele olha para nós e fala: esse filho, quando ele nasceu com esse objetivo. Com esse objetivo. Para essa missão. Para essa função. Para nascer naquela família. Para viver naquele país, ou para viver naquela época, porque eu tenho algo para fazer através dele ou dela, amém? Então sinta-se escolhido por Deus, como aquele que Deus tem algo para fazer através da sua vida, que só você pode fazer, e que na realidade é assim mesmo, amém? Aleluia. Vejamos o nosso último exemplo então, e o último exemplo eu peguei Jesus. Não poderia ser outro. Não poderia. Jesus, Ele honrou a Deus. O tempo todo que Ele esteve aqui, Ele honrou a Deus. Ele honrou a Deus através de uma vida de obediência radical. Eu acho esse termo radical muito bom. A gente pode usar ele para a nossa vida. Radical. Um crente radical, obediência radical, amor incondicional ao próximo. Jesus teve amor incondicional ao próximo e entrega total à vontade divina. E eu pergunto, será que nós estamos tendo uma obediência radical a Deus? Será que nós estamos tendo um amor incondicional ao nosso próximo? Será que nós estamos fazendo uma entrega total à vontade de Deus? Meus amados, se Deus insiste tanto que nós amemos o nosso próximo, que nós tenhamos um amor incondicional, é porque tem algo que a gente ainda não percebeu. É porque tem algo maravilhoso e profundo nisso, e que vai desencadear muitas coisas na nossa vida que a gente ainda não percebeu. A importância de amar o nosso próximo, de estender as mãos, de fazer algo por alguém, de desejar querer abençoar alguém, aqui mesmo na nossa igreja. Talvez tenha alguém que está passando alguma necessidade, que você pode suprir essa necessidade. Eu não estou falando só de necessidade financeira não, meus amados. É muito amplo. Um sorriso, um tempo. Fala, meu irmão, eu vou te ouvir. Vamos sair, vamos passear. A pessoa não tem condição. Vamos ali, eu vou no restaurante, eu vou pagar para você. Ou vamos almoçar ali em cima, eu vou pagar para você hoje. Gente, às vezes a pessoa nunca almoçou porque não tem condição financeira para almoçar. E você pode ser essa bênção na vida dela. Nós podemos ser. Aleluia. Deus honrou a Jesus ao ressuscitá-lo diante dos mortos, exaltando-o à sua direita, concedendo-lhe autoridade sobre todas as coisas. Jesus hoje, Ele está assentado à destra de Deus. E eu quero falar com toda sinceridade, meus amados, não para trazer condenação, acusação,
Mas se nós cristãos honrássemos o nome de Jesus na terra como ele deveria ser honrado, ele seria mais honrado entre os pagãos. Ele seria honrado ainda mais no meio das nações ímpias. Tudo depende de nós. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele quer que nós possamos tomar essa atitude e fazer uma análise, sabe? Eu estou glorificando a Jesus lá no meu trabalho? Eu estou glorificando a Jesus no trânsito? Ou quando alguém me dá uma cortada, eu grito, eu xingo? Não estou glorificando, não. Eu estou dando testemunho? Não. Sabe, isso é muito bom, isso é muito importante. Nós sabemos que nós temos a oportunidade de testemunhar de Deus e de fazer a diferença nesse mundo. E ontem eu estava falando para os jovens que nós precisamos dos dons espirituais, da manifestação dos dons espirituais de Deus nas nossas vidas, do Espírito Santo, porque essa nação está precisando. Quantos não estão caídos na sarjeta, drogados, enfermos, presos em cadeias? São pessoas que estão presos em cadeias, pessoas que estão entrando nos metrôs, nos trams, possesso. E nós, o que nós estamos fazendo como cristãos? Então Deus espera mais de mim e de você, de nós como cristãos. Você pode entrar no metrô, eu posso entrar no metrô, discretamente você pode começar a orar, declarar, abençoar. Senhor, eu quero abençoar essa estação, que nunca mais vai haver suicídio aqui, que ninguém nunca mais vai se jogar na frente do tram, da trilha, do vagão. Eu quero declarar, Senhor Deus, a tua libertação para esses que estão presos em sarjetas, presos em cadeias, Senhor Deus. Eu declaro o nome de Jesus, que algo vai acontecer. Chamar a realidade, chamar a existência, aquilo que já está pronto no reino espiritual, para que a vontade de Deus seja feita nessa. Deus quer levantar um exército nesta igreja, meus amados. Deus quer levantar um exército de homens e mulheres corajosos para Deus usar como Ele quer. Porque os dons do Espírito Santo, quando ele é manifestado, é o termômetro da presença do Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela estava pegando fogo, porque o termômetro estava 100 graus da presença do Espírito Santo. Porque os apóstolos, não só eles, mas os diáconos, eles curavam, eles ressuscitavam os mortos através do poder de Jesus, pregavam, vidas eram salvas, vidas eram transformadas. E o nosso Deus não mudou, o Espírito Santo continua aqui, e Ele quer nos usar. Ele quer que você continue orando em línguas, que você continue intercedendo, que você continue declarando: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Deus quer que nós possamos sair do nosso conformismo, do nosso ordinário. Senhor, o Senhor quer me usar de uma forma diferente? Eu quero. De uma forma radical? Eu quero. Que essa seja a minha e a tua oração. Me usa, Senhor, me usa. Daniel, por que ele foi tão honrado por Deus? Porque ele foi radical, meus amados. Ele não se contaminou com as comidas que eram oferecidas a deuses pagãos. Ele não se contaminou, ele ficou fiel a Deus. Uma fidelidade inabalável. Que o Senhor nessa manhã possa nos dar uma fidelidade inabalável. Eu gostaria de terminar lendo Filipenses. Eu gostaria realmente, meus amados, que nesta manhã Deus pudesse estar despertando o desejo ardente do teu coração para estar fazendo a obra dele, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é grande, nós estamos aqui nesta nação. Deus conta comigo e Deus conta com você. Amém? Vamos estar lendo então Filipenses capítulo 2. Do verso 2 ao verso 11, que vai nos dizer o exemplo de Cristo na humilhação. E antes de ler,
só gostaria de dizer que Jesus Cristo, Ele demonstrou o nível de honra ao próximo ao lavar os pés dos próprios discípulos, mostrando que no reino de Deus, honrar é um ato de humildade e serviço. Amém? Aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode exaltar o nome de Jesus nesta manhã. Ele deu a sua vida, ele foi obediente, uma obediência radical à vontade de Deus. Jesus é o nosso exemplo, ele se esvaziou e se humilhou. É essa postura que Deus quer. Quanto mais nós nos humilharmos diante da presença de Deus, a palavra dele fala que a humildade precede a honra. Deus resiste aos orgulhosos, mas a humildade, ela precede a honra, ela precede a glória. Que nesta manhã o Senhor vem estar nos visitando no nosso coração, nos despertando para o novo do Senhor. O Senhor quer trazer algo novo para nós, algo novo na nossa forma de pensar, de agir. Deus quer nos tirar da limitação que nós nos encontramos. Deus quer tirar a venda dos nossos olhos e nos dar uma nova visão, a visão daquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Aleluia, aleluia. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo princípio da honra, Senhor. Nos capacita, Senhor, nesta manhã a valorizar, Senhor Deus, a prestigiar, a honrar, Senhor Deus, o nosso próximo, a honrar a nossa família, a honrar os nossos patrões, a honrar as nossas autoridades espirituais, as autoridades civis, governamentais. Ó Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Senhor, como povo teu, Senhor, nesta manhã, Senhor Deus. Nós queremos aqui nesta manhã, Senhor Jesus, louvar e engrandecer o teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor se esvaziou, o Senhor entregou a tua vida ali na cruz pelos nossos pecados. Foi o Senhor que obedeceu a Deus, foi o Senhor que abriu o caminho, foi o Senhor que trouxe a salvação com o seu sangue precioso ali na cruz, lavando os nossos pecados, nos reconciliando com Deus Pai. Foi o Senhor Jesus que nos deu o Espírito Santo que habita em nós. E nós te louvamos, Senhor, e nós agradecemos o teu nome nesta manhã, Senhor. Seja bem-vindo no meio do teu povo, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Oh, capacita o teu povo, Senhor. Derrama dos teus dons espirituais sobre a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, venha com o teu poder, venha com a tua unção. Vai visitando cada um agora, Senhor. Visita o coração, vai visitando, Senhor Deus, a intenção do coração de cada um. Vai atendendo a expectativa, Senhor. Aqueles que estão com o coração ardente para fazer a tua vontade, aqueles que estão com o coração ardente, dizendo: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais da tua presença, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Encha-me, Espírito Santo, enche o teu povo, Senhor. Enche, Espírito Santo, vai enchendo até transbordar, Senhor. Vai transbordando o teu povo nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus.
Vem com teus dons, Espírito Santo. Vem com o dom de línguas, o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Senhor. Palavra, Senhor Deus, de sabedoria para o teu povo nesse tempo que nós vivemos, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. O dom de curas, o dom, Senhor Deus, de discernimento espiritual, o dom da fé, Senhor Deus, a fé de Deus em nós, para acreditar no impossível que Deus quer realizar nesta igreja e através desta igreja. Levanta a tua igreja em BR nesta nação, Senhor. Levanta o teu povo nesta nação com autoridade, com poder, com unção, a unção dos céus, revestindo o teu povo, a ousadia, Senhor Deus, ousadia para fazer a tua vontade. No nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor, que esta igreja, Senhor Deus, possa ser um marco, uma referência nesta nação, que vai, Senhor Deus, alcançar esta nação, vai alcançar os jovens desta nação, vai alcançar, ó Pai, o governo desta nação, ó Pai, as famílias desta nação, Senhor. Levanta pregadores, levanta evangelistas, levanta pastores, levanta missionárias, diaconisas, vai levantando profetas, vai levantando apóstolos, vai levantando doutores, professores, vai levantando, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Vai ardendo o coração da tua igreja nesta manhã, arda, Senhor, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, com a cultura da honra na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos ser testemunhas, testemunhar o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que traz o impossível, é o Deus que responde a oração, é o Deus que visita até 1000 gerações com a sua bênção. Senhor, nós declaramos a tua bênção sobre o teu povo, sobre cada família aqui representada. Declaramos a tua bênção, Senhor, a provisão completa, Jeová Jireh, a provisão completa. Vai abrindo as portas, Jeová Jireh, vai mudando, Senhor Deus, tudo aquilo que precisa ser mudado. Abra as portas, Senhor, abra as portas, Senhor Deus. Vai, Senhor Deus, abrindo as portas, Senhor Deus. Declaramos legalização para o teu povo nesta nação. Legalização. Visita as leis deste país, Senhor Deus. Muda e transforma para que a tua igreja seja beneficiada, para que o teu povo seja beneficiado pelas leis desta nação, Senhor. Nós abençoamos a Bélgica, declaramos que a Bélgica pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a Bélgica vai ainda glorificar o Senhor Jesus nos 4 cantos desta nação. Aleluia! E que muitas igrejas vão estar sendo implantadas, muitas igrejas em que nós vamos ainda evangelizar, cantar, dançar nas ruas para glorificar ao Senhor, assim como Davi fez em Jerusalém, como a arca da presença de Deus. Nós vamos fazer assim também, dançar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, e os belgas vão dançar e glorificar a Deus conosco. Eles vão também vir buscar esse Deus que é tremendo e poderoso, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Aleluia! Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor. Exalta, Senhor, o teu nome através da tua igreja, Senhor. Exalta, Senhor, e usa poderosamente a cada um de nós, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, você pode aclamar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Jesus, Ele está aqui hoje porque Ele tem um compromisso com você. Ele está aqui hoje porque Ele quer transformar a sua vida. Ele está aqui hoje porque Ele quer que você entre no seu chamado, no teu propósito, aquilo que Ele preparou para você. Ele está dizendo: filho, se levanta, porque o momento chegou. A hora é esta, a hora é esta. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Se levante na força e no poder do Senhor, porque o tempo é esse do Senhor usar poderosamente a sua igreja. E aqueles que estiverem prontos, Deus vai usar com poder e autoridade. E grandes coisas o Senhor fará na nossa vida. Grandes coisas o Senhor fará através desta igreja, para a honra e glória
Aleluia, glória a Deus. Aleluia.